temos hoje aqui esse privilégio de pôr em cena duas pessoas extraordinárias, pelas quais eu tenho muita admiração. José Castelo, cadê o livro? Que daqui a pouco vai fazer uma sessão de autógrafo do Feridas de um Leitor. Castelo, acho que todo mundo que gosta de literatura no Brasil conhece. Ele é um jornalista, um escritor, e ele vem há alguns anos fazendo ainda crítica e pensamento literário na grande mídia e fora da grande mídia, o que é cada vez mais difícil, né, Castelo? E meu professor de teatro, meu querido amigo Antônio Cadengue, que é de Pernambuco, certamente um dos homens que mais contribuiu para que Nelson Rodrigues fosse, de fato, reconhecido como o gênio do teatro que ele é, porque Cadengue é responsável por algumas das montagens mais importantes de Nelson, não só no Recife, mas no Brasil, das últimas décadas. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para mediar. Ao longo da conversa, eu peço que vocês já façam as perguntas, porque a gente vai ter, é tudo muito rápido, cada um vai ter 15 ou 20 minutos para falar, e a gente vai poder ter um tempinho pequeno para um bate-papo depois. Eu lembro também, antes de passar a palavra para primeiro vai falar José Castelo, de um texto de Osman Lins, outro genial escritor pernambucano, que sofreria muito de estar aqui em cena. Osman, ele nem gostava de teatro, embora tenha produzido uma dramaturgia impressionante. Osman se interessava muito mais no trânsito da carne para o verbo do que do verbo para a carne, que é esse milagre que o teatro opera. E ninguém soube fazer isso no Brasil melhor que Nelson. Não sei o que Nelson pensaria dessa teatralização da literatura. Coloco isso aí para a gente já começar a pensar. Nelson, que foi um escritor da polis, um homem que se fez no espaço público, um jornalista que se lançou. Bem, essas e outras questões estão nas nossas cabeças hoje aqui nessa mesa. Então, vamos passar a palavra para Castelo, depois Antônio assume. Eu sei que Antônio vai fazer uma linda homenagem a Sábato Magaldi, que muito em off deveria estar aqui no meu lugar, veja como vocês perderam, mas Sábato não pôde vir, e aí depois o bate-papo. Vamos lá, Castelo. Alô, alô. Bom dia, ou boa tarde já para vocês. Quero agradecer a presença de vocês, essa hora de domingo aqui, essa madrugada de domingo, aqui para nos ouvir. Agradecer o convite da Fliporto e agradecer a presença dos meus companheiros aqui de mesa. Antes de tudo, eu devo dizer, eu não sou um especialista em Nelson Rodrigues. Eu estava comentando isso ali fora. O defeito é meu, não é do Nelson, evidentemente. Então, o que eu vou falar é um pouco a partir da minha experiência de leitor do Nelson. Leitor, desde muito pequeno, das crônicas do Nelson Rodrigues. Essas crônicas, eu comecei lendo as crônicas esportivas no Jornal dos Esportes. Eu me tornei fluminense, fanático, aliás, por causa do Nelson. Eu sou um torcedor literário. Foi através da leitura constante das crônicas de futebol do Nelson. Eu não tinha time de futebol e me tornei torcedor do Fluminense. Então, as crônicas dele me marcaram pessoalmente desde muito cedo. E, de vez em quando, sempre que posso, eu estou a reler do teatro, do grande teatro dele. Eu sou apenas um espectador leigo, como qualquer um. Então, as ideias que eu vou trazer aqui para vocês, muito simples, muito resumidas, são a partir dessa leitura de crônicas. Vou explicar como eu cheguei a elas rapidamente. Eu tinha acabado de fazer um grupo de leitura, de oficina, em torno do Laboratório de Jornalismo Cultural do Itaú Cultural, de que eu sou coordenador, editor,
que mais, Claudinei? Não sei. Enfim, justamente encerramos essa semana a discussão dos 6 propostas para o próximo milênio do Ítalo Calvino. E aí eu fiquei pensando que das crônicas do Nelson se pode também arrancar 6 propostas, não para o próximo milênio, mas para o nosso milênio, não é? Então, foi o que eu tentei tirar dessa leitura das crônicas, e o que eu venho hoje aqui expor para vocês rapidamente. Vou dizer quais são logo as 6 propostas, enfim, são coisas muito simples, mas, enfim, que acho que são muito fortes na escrita do Nelson. A primeira é a imaginação. O Nelson sempre deu um grande valor à imaginação. A segunda, a modéstia. A terceira, a obsessão, como um valor positivo, e não uma doença a ser tratada por psiquiatras ou por antidepressivos. A quarta, a amizade. Para o Nelson, um valor também superior. A quinta, a serenidade. E a sexta, a transcendência. São 6 propostas que eu acho que a gente consegue tirar sem forçar muito a barra, porque elas estão muito presentes na obra, nessas crônicas, e são propostas muito úteis para pensar os nossos tempos de hoje. Então, eu começo falando da imaginação. O Nelson criticou sempre, enfaticamente, como vocês sabem, o que ele chamava de os idiotas da objetividade. O nosso mundo, o nosso século, é um século hiperrealista, né? É um século em que tudo se expõe, tudo vai para fora, a gente acessa tudo pela superfície, quase como objetos, né? Portanto, é um século que preza a objetividade, e uma objetividade muito brutal. Por exemplo, na imprensa, os textos têm que ser menores, na televisão, as reportagens têm que ser mais compactas, as pessoas têm que falar, têm que ir diretamente ao ponto, não há mais lugar para divagação, existem poucos lugares para divagação, para meditação, para reflexão, né? Para imaginação. E para o Nelson, por que os amantes da objetividade eram idiotas? E eu estou repetindo a palavra que ele usava, né? Justamente porque eles colocavam, e eu acho que se coloca cada vez mais, a imaginação num plano inferior, como se fosse um artigo de luxo, né? Que até se discute em grandes feiras, como a Fliporto, que até está exposta nas grandes livrarias, nas peças de teatro, mas é vista hoje mais como um produto do espetáculo, da indústria cultural e do mercado cultural, e não como um valor essencial do humano. Eu estava até conversando antes de vir para cá com o Antônio Cícero, e estava lembrando a ele, a gente estava recordando, por exemplo, a defesa enfática que o Nelson fazia de suas entrevistas imaginárias. Ele fazia entrevistas imaginárias, né? Então, vou entrevistar Dom Helder Câmara. Para que telefonar para Dom Helder Câmara? Para que vir ao Recife entrevistar Dom Helder Câmara? O Nelson não viajava, né? Então, ele se sentava na sua mesa do Globo e fazia uma entrevista imaginária com Dom Helder Câmara, que eram maravilhosas. E, provavelmente, sim, muito mais reveladoras, iam muito mais direto ao ponto. Dom Helder era capaz de dizer coisas que talvez não tivesse coragem de dizer nas entrevistas reais, objetivas, não é? Provando uma coisa que me parece muito importante, que eu sempre realço nas minhas oficinas de jornalismo, mas que no meio da imprensa causa sempre um mal-estar, que é a ideia, para mim, óbvia,
e aí nesse caso o Nelson é um dos meus mestres, de que a imaginação, a fantasia, a invenção são fundamentais na atividade do jornalismo. E quando eu falo isso, guiando-me pelo Nelson, eu não estou fazendo uma defesa da mentira, da falsificação, da deformação da verdade. Não, não é isso. O jornalista tem sua ética, tem seu compromisso com a verdade, isso tudo eu prezo e acho que tem que ser prezado como uma coisa essencial. Mas, apesar disso, como o Nelson percebia muito bem, a imaginação está sempre presente, quer dizer, quando eu escolho entrevistar A e não B a respeito de um assunto, eu já estou partindo de uma suposição minha, imaginária, de que a entrevista com A renderá mais do que a entrevista com B. Não é? Quando eu vou fazer a cobertura de um crime e resolvo entrevistar tal testemunha, adotar tal versão do crime, não outra, a minha imaginação, a minha fantasia está agindo. Claro que misturada com a coleta de fatos objetivos, com as entrevistas que eu ouvi, mas a imaginação está sempre presente. E o que o Nelson combatia ferozmente era a tendência, que nesse momento da vida dele entrou muito forte, no jornalismo, influenciado pelo jornalismo americano, basicamente, da objetividade pura, dura, não é? Massacrando mesmo qualquer nuance, qualquer paradoxo, qualquer contradição, que são fatores em que a imaginação está sempre presente. Então, o primeiro fator fundamental, valor que o Nelson acho que propõe nas suas crônicas e que é muito útil para a gente hoje é a imaginação. A modéstia. O Nelson ridicularizava muito o que ele chamava das vacas premiadas, né? Que eram justamente as pessoas que se apegavam, que tinham uma visão excessivamente favorável de si mesmas, né? E para quem a modéstia era uma bobagem, né? Na verdade, quando o Nelson fazia esse ataque às vacas premiadas, ele estava anunciando algo muito presente no nosso século, vocês sabem disso tanto quanto eu, que é a hipervalorização do eu, né? Que está na internet, que está nos blogs, nos sites, que está no Big Brother, que está, inclusive, nos grandes eventos, até literários, né? Essa hipervalorização do eu, e do eu colocado como centro do mundo, na verdade, o objeto de ataque do Nelson, quando ele bate firme nessa figura da vaca premiada, né? Da pessoa que se tem como alguém maior do que né? Que se coloca numa posição sempre central em relação às experiências do mundo. O terceiro, vou acelerar porque o tempo está passando, o terceiro fator que é importante é a obsessão. A obsessão, como eu disse, ela é hoje tratada, em geral, como os obsessivos são tratados como casos clínicos, né? Ela é uma doença, né? Mas é vista muitas vezes como uma doença mental, mas mostrava o Nelson sempre, o Nelson era um obsessivo, né? Que sem obsessão, sem uma certa dose de obsessão, não se faz nada na vida. O que é a obsessão, senão a capacidade de manter o foco em alguma coisa, se agarrar a uma ideia fixa? O Nelson era de ideias fixas, né? Era um homem produzia ideias fixas e era movido por ideias fixas, por obsessões. No teatro dele, as obsessões estão sempre muito presentes, né? Os personagens deles tendem a obsessão. Tudo bem, às vezes obsessões sexuais, taras, obsessões menos favoráveis ou vistas de uma forma mais negativa, mas obsessões, né? Ele tinha essa noção da importância da obsessão como uma espécie de motor que nos move a fazer as coisas e que, portanto, que nos mantém vivos, nos leva a viver,
né? Então, o terceiro fator que eu vejo como positivo, uma proposta para o milênio, deixada pelo Nelson, é a obsessão. Quarto fator, a amizade. O Nelson era obsessivo com seus amigos, todos reclamavam, com prazer, né, da excessiva atenção e procura que ele dava aos amigos, os telefonemas intermináveis na madrugada. Eu mesmo descrevo no Inventário das Sombras, eu que nunca fui amigo do Nelson, fui apenas um repórter que o entrevistou algumas vezes, e que publiquei um texto grande sobre ele, e o meu texto no Inventário das Sombras é exatamente sobre isso, quer dizer, uma vez publicada a matéria, ele passou a me ligar obsessivamente, entra também esse aspecto da obsessão, mas se oferecendo uma amizade, e que grande amizade, né? E eu, jovem ainda, e portanto tolo, me assustei muito com aquilo, isso eu relato nesse capítulo, né? Não sabia como lidar com aquilo, era uma época em que não se tinha sequer secretária eletrônica, então ou você atendia o telefone ou não atendia, né? E mais tarde, conversando com Otto Lara Rezende, com Salim Miguel, com outros amigos dele, eu descobri que eles viviam a mesma experiência. Para o Nelson, esse culto da amizade era um culto, era uma coisa fundamental, alimentava a vida dele, né? E a gente vive, hoje cheguei aqui e tive a possibilidade de reencontrar vários amigos queridos, Claudinei, o Humberto Werneck, o Cícero, o Almeida Faria, que eu não via há anos, e que a Fliporto me dá esse presente, dá essa chance para a gente não tem mais tempo para a amizade, né? No mundo aceleradíssimo, as cidades imensas, você está em São Paulo, mas você está na Vila Madalena, o outro mora do outro lado da cidade, você telefona como se estivesse em Bombaim, porque não consegue ver, né? Então, a amizade está muito, hoje, em perigo, e se torna um valor precioso. Eu, pessoalmente, considero, eu prezo demais meus amigos, e fiquei muito feliz, ontem amigos aqui do Recife me convidaram para jantar, e eu fiquei muito, muito feliz, quer dizer, é uma chance de ver, inclusive estava lá Raimundo Carreiro, que é outro grande amigo com quem eu vejo pouco. Então, a amizade é um valor, e é um valor que nesse mundo fragmentado, corrido da gente, é um valor, eu acho, em que a gente deve se agarrar, e o Nelson antecipou muito isso. Rapidamente, porque o tempo está acabando, a quinta proposta do Nelson é a proposta da serenidade, né? O Nelson se dispunha, sobretudo, isso para lembrar só um exemplo, com o desprezo que já em seu tempo, e hoje eu acho que ainda pior, se tinha pelos mais velhos, né? Ou pelos idosos, né? Pelos que estão com a velhice mais extrema, né? Ele tem várias crônicas sobre atores importantes do estrangeiro, intelectuais, que vieram ao Brasil já em idade avançada e que foram meio tratados pela imprensa como gente ultrapassada, e o Nelson sempre fazia a defesa veemente, mostrando que ali estava uma fonte não só de inteligência, mas de saber a respeito da vida, né? A serenidade é um saber dificílimo, não dá para aprender em oficina, não dá para aprender em universidade, diploma não garante, né? Ou você chega a isso um pouco, ninguém chega completamente, ou você não chega, né? E o Nelson antecipa esse valor da serenidade, que hoje também é precioso e cada vez mais precioso, porque é um mundo em que é cada vez mais difícil estar sereno, né? Um mundo que a gente é bombardeado por informação, por tudo, né? E o sexto valor é a transcendência. O Nelson, embora se declarasse cristão, não era um homem religioso, né? Mas valorizava a transcendência. Então, voltando ao início do que eu estava falando, nas crônicas de futebol, por exemplo, uma figura central era o sobrenatural de Almeida, que é um dos personagens mais maravilhosos que ele criou. E quem era o sobrenatural de Almeida? No caso, o sobrenatural expressava uma força que intervinha e modificava a realidade dos jogos do Fluminense, time do Nelson. Mas, na verdade, é uma força que entra no cotidiano, age no cotidiano, se infiltra no cotidiano, portanto, é uma transcendência do chão, não é uma transcendência que se eleva, que olha para o alto. Essa transcendência,
conviver com a transcendência dentro do real sempre foi um valor para o Nelson. E eu acho que é uma proposta que ele nos deixa para o século que a gente está vivendo. É isso. Obrigado. Castelo, já chegaram algumas perguntas para você, já para Cadengue também. Eu vou passar a palavra para Antônio Cadengue, que logo em seguida a gente começa uma rodada aqui de debate, de conversa. Acho que está ligado já. Boa tarde. Esse é um tema, o tema dessa mesa que foi proposto, Nelson em Cena, Nelson Rodrigues em Cena. De fato, é um tema que me empolga muito e que há muito tempo eu tenho um certo convívio com Nelson, mas lógico que o espaço de tempo para tão largo tema requer uma certa concisão. E nessa concisão eu preferi homenagear uma pessoa que conviveu intensamente com Nelson e com quem eu também convivi, que é Sábato Magaldi. Ele que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, embora o meu objeto de tese não fosse sobre Nelson, mas eu convivi com Sábato em um momento em que ele escrevia a sua tese de livre-docência sobre Nelson Rodrigues. Nelson havia pedido a ele para que escrevesse a apresentação de sua obra, até aquele momento, ainda não definitiva, um pouco antes de sua morte, e pedindo que ele escrevesse pelo menos umas 30 laudas em cada volume. Nelson Sábato, que havia inicialmente vindo de Minas para morar no Rio de Janeiro, em fins dos anos 40, 48, 50, começa a trabalhar no Diário Carioca, ele chega a escrever sobre algumas peças de Nelson, embora ele não tivesse, somente uma delas ele havia visto o espetáculo, que foi a estreia da Valsa número 6. Mas as outras, ele escreveu uma coisa que era uma espécie de apresentação de parte de sua biblioteca de teatro. Então, ele escreveu sobre A Mulher Sem Pecado, Senhora dos Afogados, Vestido de Noiva e Valsa número 6. Então, ele apresentava ao público, inclusive, no caso da Mulher Sem Pecado, que foi a primeira peça de Nelson, que ele encontrava uma série de valores ausentes, segundo ele, na dramaturgia brasileira de então. Então, Magaldi, ele foi o primeiro crítico a reconhecer o real valor que, apesar do sucesso de Vestido de Noiva, não era considerado, até então, um grande dramaturgo. Isso é o que, pelo menos, constata uma professora do Rio, chamada Maria de Fátima da Silva Assunção, num livro que ela escreveu com uma coletânea de críticas de Sábato, chamado Sábato Magaldi e as Heresias do Teatro. Bom, em 52 e 53, Sábato passa na França, estudando estética com Etienne Souriau, voltando, é convidado por Alfredo Mesquita para ir para São Paulo, dar aula na EAD, vai trabalhar no jornal O Estado de São Paulo, e Nelson se ressente muito dessa ausência de Sábato, e fazendo com que Fátima, essa estudiosa da crítica de Sábato, diga que Nelson entendia a perda não só da presença do amigo, mas de seu maior admirador, jornalista que, no Rio de Janeiro, sempre partira em sua defesa. E, de fato, ele vai fazer sempre muitas ponderações, mostrando valores, e nisso contrastando em muito com outras, com críticos de uma geração anterior, como o caso de Décio de Almeida Prado, e depois com praticamente de sua geração, que era o Ian Michalski, que tinham visões muito diferenciadas da obra de Nelson Rodrigues. Bom, ele apresenta
Sábato, quando recebe esse convite de Nelson, ele apresenta, então, um projeto para a publicação da obra, substituindo essa sucessão cronológica, que ele disse que não tinha nenhuma... Não encontrava nada de reprovável nessa classificação, mas aí ele apresenta de uma forma diferente as 17 peças, dividindo, como todos nós conhecemos, as peças psicológicas, do volume 1, no segundo, as peças míticas, na 3 e na 4, as tragédias cariocas. E assim, Nelson aprovou essa classificação e pedindo que ele escrevesse, então, essas 30 laudas para cada volume, o que ele se assustou, porque ele pretendia escrever uma tese de livre-docência e escrever esse prefácio a cada volume, implicaria em tirar o ineditismo de sua obra, não é? Da tese que se faria necessário. Com a morte de Nelson Rodrigues, em 81, antes de a editora Nova Fronteira começar a publicar o que viria a ser, inevitavelmente, o seu teatro completo, Sábato, então, não se mais restringiu às 20 laudas, esqueceu a tese de livre-docência e passou a escrever cada vez mais, de 30, passou para 40, 50, como ele ia me dizendo à medida que escrevia, e a ponto de... Hoje é aquilo que se tornou definitivo, o prefácio que está publicado no Teatro Completo da Aguilar. Sábato, ele confessa que ele supunha ter perdido o tema da tese dele, escrevendo esse prefácio. Mas ele buscou, ele escreveu um livro sobre o teatro de arena, nesse íntere, ele tinha uma labuta diária como crítico, tanto do Jornal da Tarde, como também, às vezes, na própria o Estado de São Paulo, e depois ele reencontrou, no momento exato de escrever essa sua tese, um outro caminho, fazendo um ensaio de síntese do percurso do autor, das suas personagens, dos seus procedimentos cênicos, do seu pensamento estético e ideológico, e ainda cartografou boa parte da produção das encenações que ele pôde assistir como crítico e também registrou a recepção de muitos espetáculos a que não assistira. Na parte dos procedimentos, que é o que me interessa particularmente aqui, no constantes desse livro de Sábato, que é a sua tese de livre-docência, a gente pode perceber que ele vai delineando o que há de teatral na dramaturgia de Nelson. E assim, nesse procedimento, ele vai abrindo as percepções para os futuros encenadores, aqueles que quiserem se aventurar a levar Nelson ao palco. De imediato, Sábato nos relembra que talvez um dos grandes significativos procedimentos seja o diálogo. Não é? Esse valor dos diálogos que Manuel Bandeira já havia pontuado, dizendo que em Vestido de Noiva o diálogo era de classe, rápido, direto, e por ser assim, facilitava aos atores a dicção natural. Mas Sábato diz que não seria o diálogo rápido, sincopado, a sua maior contribuição. A maior contribuição, o próprio Nelson viria a dizer que seria as ações simultâneas em tempos diferentes nas suas peças. Isso é o que seria, para ele, o que haveria de mais significativo. Então, se elas não se encontram na Mulher Sem Pecado, que é a primeira peça, elas fazem sua entrada triunfal, em Vestido de Noiva, quando o autor ele sentiu uma confiança muito grande na sua potencialidade dramática. Então, o próprio Nelson explicou as ações simultâneas em tempos diferentes. Ele diz: uma mulher morta assistia ao próprio velório e diz do próprio cadáver: gente morta como fica, morrera, assassinada em 1905 e contracenava com a noiva em 1943. Eu acreditava muito no êxito intelectual, mas acreditava ainda mais no fracasso da bilheteria. Fecha aspas. Bom,
Sábato Magaldi diz que não encontra nenhum paralelo na dramaturgia, nacional ou internacional, um paralelo com esse procedimento rodriguiano. Muito embora, nessas grandes contestações que vieram a acontecer no final dos anos 90, tentando diminuir a grandeza da obra de Nelson, chegou-se a ventilar, mesmo na época em que ele escreveu, uma peça do Salacru, a herdeira de Arral, algo assim, que Sábato diz que leu a peça e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ao iniciar-se no teatro, Nelson praticamente desconhecia tudo dele. Ele devorava romances, é verdade, ele diz. Mas pergunta Sábato, de onde ele teria tirado essa flexibilidade para a linguagem que veio a adotar? E ele responde, não seria nenhum absurdo atribuí-la ao cinema, à influência do cinema, não é? Os cortes, as elipses, os flashbacks. Então, o cinema ele se torna essa admirável senda ficcional, embora o teatro de Nelson não vai ser exatamente um teatro realista, tal como se supunha ser o realismo. Ele vai criar um teatro não realista, com o teatro reivindicando a plenitude de sua construção poética, a partir mesmo do cinema, dos procedimentos cinematográficos. Nelson Rodrigues também, ele não respeitou a composição tradicional da peça bem feita, com apresentação, desenvolvimento, desfecho do tema, de maneira cronológica. Ele assiminou a influência do cinema, sem abdicar de sua teatralidade. Ou seja, o que havia de especificamente teatral ganhou relevo e síntese. O palco tornou-se flexível, menos sobrecarregado. E o teatro brasileiro fugiu do modelo de estrutura convencional. Nelson ainda usaria a narrativa como projeção exterior da mente em outros textos, além de Vestido de Noiva. Ele usou em Valsa número 6, Perdoa-me por me traíres, Viúva porém honesta, A falecida, Boca de ouro, Bonitinha mais ordinária e Toda nudez será castigada. Para Magaldi, a insistência na técnica do flashback e na pouca importância dada ao plano da realidade, o presente, interessando-se por investigar o passado, que produz um desfecho de antemão conhecido, prova tanto o estranho pessimismo de Nelson, quanto o gosto dele para com a tragédia. Também esse procedimento se tornou uma prática usual no mundo que se disseminou a psicanálise e, tendo a ombrear esse período todo, a obra de Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Mas, se Sábato Magaldi chega a discutir com Nelson o recurso técnico por ele utilizado de abolir a censura das personagens, especialmente nas peças míticas, ele vai achar que Nelson se distancia da realidade e faz com que haja um divórcio entre a crítica e o público. E ele atribuía que esse divórcio se devia a essa distância com a realidade. Bom, Sábato conclui que também a crítica estava desabituada, ou não tinha realmente o hábito, com esse tratamento de choque. E daí que uma peça como Algo de Família passou 22 anos censurada. Mas nas peças míticas, o autor ele continua mantendo uma linguagem elevada, compatível com a altitude dos temas tratados, diferentemente daquilo que ele veio chamar de tragédias cariocas, onde ele utiliza amplamente a linguagem coloquial, misturando segunda e terceira pessoa, incorreções gramaticais deliberadas, para manter a forma popular. Tipo, tem gente que tapeou, por exemplo.
O uso da gíria no lugar do vernáculo e certas expressões de uso corrente, que são adaptadas de acordo com as necessidades do diálogo, como, por exemplo, o que é que tem a praia com as calças? Outro recurso usado por Nelson, depois de O Beijo no Asfalto, especificamente, é o despojamento, que lhe parece a melhor forma de atingir a dramaticidade. Também ele busca outros instrumentos que supõem ser eficazes, como o uso do microfone, que ele usou em A Mulher Sem Pecado e depois em Vestido de Noiva. Embora distante da estética e do pensamento brechtiano, ele vai utilizar-se, pelo menos no mínimo, em A Serpente, de um procedimento muito próximo a ele, quando ele diz que os atores, como uma espécie de monólogo interior aos gritos, se aproximam do proscênio e fala para a plateia como o tenor na área. Também outro procedimento de Nelson é a máscara, que era norma no teatro grego e que fora utilizada por O'Neill, de quem Nelson teve um diálogo muito intenso, e que Nelson utilizou tanto em Senhora dos Afogados como em Doroteia. Mas uma máscara não para simplesmente ocultar, mas para revelar. Diz Dona Senhorinha, diz a mulher de Misael, em Senhora dos Afogados, ao coro: mas este não é o teu rosto, é tua máscara, põe teu verdadeiro rosto. Para Sábato Magaldi, se Nelson Rodrigues voltou-se para a tragédia carioca, esse fato se deu também pelo esgotamento desse ciclo mítico, fazendo correr o risco de repetir-se. Então, ele desce do pedestal e vai vasculhar o prosaico do cotidiano, embora ele já soubesse de antemão, a partir das suas crônicas em A Vida Como Ela É, que o público esperava e tinha por ele enorme apreço e com quem ele fazia enorme sucesso. Passou a cultivar o kit, o mau gosto, a cafonice, como elementos constitutivos do seu universo. Para ele, o bom gosto convencional é próprio da postura europeia, que é debilitada. Já os trópicos, ele diz que tem essa exuberância que deve ser cultivada. E, dado aos paradoxos, ele também cultiva de forma desassombrada o entrelace do cômico com o trágico. E aqui é que fica difícil de inventariar os procedimentos dele quanto aos gêneros nas quais as peças se filiam. Mas de algo se pode deduzir a partir do gosto pessoal de Nelson Rodrigues. Durante muito tempo, para alimentar os equívocos, ele gostava também disso, a propósito de seu teatro, quer em relação aos seus textos, quer a respeito das montagens. Se ele afirmava equiparar o riso no espetáculo a uma missa cômica, era evidente que excluísse a comédia dos gêneros por ele frequentados, e que as primeiras encenações não sublinhassem também o humor. Bom, ele vai denominar as peças com os mais diversos gêneros inventados, criados, recriados, e um deles é a obsessão, que Castelo se referiu, que é o toda nudez será castigada, que ele vai denominar como sendo obsessão. Então, a gente vê que a mera possibilidade de levar alguma dessas peças à cena, ou seja, Nelson em cena, seja como faça, comédia, tragédia, mostra bem o campo movediço em que se encontra um diretor que deve estar atento à melhor maneira de revelar o significado da obra e produzir um bom espetáculo. Afinal, uma obra revolucionária requer minimamente uma encenação que a ela se equipare, pelo menos pondera Sábato Magaldi. É verdade que Nelson Rodrigues via sempre o teatro sob a perspectiva do autor.
considerando o diretor apenas um executante da sua proposta. Ficava por conta dele as inovações. Seria conflitante uma obra se sobrepor à outra, daí ele proclamar a excelência do diretor burro. No fundo, ele desejava apenas a fidelidade do encenador, que o espetáculo não extrapolasse a visão da peça, escamoteando seu sentido maior, ou mesmo voltando-se contra ela, o que, em alguns momentos, quando ele escrevia sobre esse diretor inteligente versus diretor burro, ele acentuava que muito do teatro produzido no final dos anos 60 estava aí. Então, ele sentia como arremedo a liberdade indisciplinada da montagem e sentia um secreto desprezo pelo diretor, que, incapaz de criação autêntica, exerce um simulacro de criatividade com base na obra alheia. É preciso, então, para concluir, lembrarmos de Flora Susequinde, quando ela constata, num ensaio, belo ensaio que escreveu, que os procedimentos rodriguianos levam o espectador a se desnortear, pois, como se diz na peça bonitinha, mas ordinária, esta frase tem um fundo falso, e a verdade está lá dentro. Por em dúvida, eis a questão permanente, a que nenhum encenador pode se furtar. Para construir uma cena artisticamente válida, ele deve transfigurar a obra. Obrigado. Uma das obsessões de Nelson é esses dois jogos que eu vejo muito claro se repetindo, é verdade e mentira, máscara e rosto, né? E também inteligência e burrice, né? Ora ele chama a plateia todos de zebu, né? Quando ele, como se fosse uma ofensa, e ora ele faz uma linda homenagem à burrice, para atacar os diretores inteligentes.